Atos capítulo 4, 32 a 37, eu vou ler na NVI, tá? Isso. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu não vou pregar sobre dízimo nesta manhã. Eu não vou falar para você nesta manhã vender o que você tem para você trazer aqui e depositar aos pés de Jesus. Não. Eu queria que você nesta manhã entendesse algumas razões pelas quais nós, no poder do Espírito Santo, nós podemos completar a missão de Jesus. E o destaque que eu gostaria de fazer nesse texto aqui, dessa passagem da igreja que estava ali começando, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, é que era uma igreja que não era nos moldes que nós temos hoje, uma igreja com CNPJ, uma igreja com uma organização jurídica. Não, era uma igreja que se reunia no templo, que se reunia nas casas, que estava junto, que se importava uns com os outros, importavam uns com os outros, e que a marca desta igreja era o amor. O amor que Deus havia derramado sobre a vida daqueles que já haviam sido convertidos através do sacrifício de Jesus. Este amor era compartilhado com todos, não só os de dentro, mas também aqueles que o Senhor, conforme Atos capítulo 2, versículo 47, diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles na igreja que iam sendo salvos. Ou seja, todos os dias aquela igreja recebia novos discípulos e seguidores de Jesus. E aqui eu queria começar dando um breve testemunho da minha vida. Quando eu era adolescente, junior adolescente, entre 10 e 13 anos, mais ou menos, eu vivi isso. Quando a minha família, os meus pais decidiram vir para São Paulo, era década de 1980, final dos anos 80, meus pais mudaram para São Paulo, eu tinha 8 anos de idade. E chegamos aqui e ficamos um período lá na casa da minha avó materna. E depois que meu pai conseguiu um emprego, nós nos mudamos, fomos morar ali na Vila Guilherme, sempre na Vila Guilherme nós residimos. E na medida em que eu comecei a conhecer meus novos amigos, né, os vizinhos, e eu morava numa rua, lá na rua Mãe de Monteiro, era uma rua que era casa sim, casa não de português. Ali Vila Guilherme e Vila Maria é uma colônia de portugueses enorme. E boa parte dos meus amigos eram portugueses. E então fomos criando um vínculo de amizade ali, e logo eu recebi um apelido, Crentinho. Porque todos os domingos eu saía às 8h30 da manhã com meu avô, com uma Bíblia desse tamanho aqui, uma Bíblia preta, da folha rosa, que eu quase não conseguia carregar, mas foi aquela Bíblia que meu avô me deu. E eu saía com ele para o culto de oração lá na Igreja Batista de Vila Guilherme. E vou dizer para os irmãos que eu não gostava desse apelido. Ô Crentinho, porque ele tinha... Ainda que de fato eu não sei quem começou, mas pegou, porque eu não gostei. E na medida em que havia um grupo que falava dos meus colegas, e desses colegas, hoje eu tenho ainda amigos que, graças a Deus, foram convertidos, estão na igreja, inclusive, alguns deles carinhosamente me chamavam de Crentinho e outros pejorativamente me chamavam de Crentinho. E quero justificar para os irmãos por que eu não gostava de ser chamado de Crentinho. Porque eu não podia fazer nada fora da linha. Eu sempre amei jogar futebol.
E eu tomava canelada, tomava pancada, e a vontade que eu tinha era de esganar um que me batia, que dava uma canelada, e de xingar. E eu tinha que me controlar, eu tinha que me segurar. O meu irmão já não, o meu irmão, ele é da pá virada. O meu irmão xingava, brigava, ele sempre foi assim, como a gente chama ele, o meu irmão sempre foi encrenqueiro. Então, isso me incomodava, mas ele não era chamado de crentinho, era eu. Sempre eu. E um desses meus amigos, há cerca de 2 anos, eu estava voltando com a Kelly, o Fábio foi jogar aqui no sul de Minas, e nós estávamos voltando do jogo e paramos ali em Bragança para almoçarmos no restaurante, e encontramos um destes meus amigos, que hoje é um amigo que eu tenho, que é o Ricardo, o Sérgio Ricardo. Filho de portugueses, a mãe e a avó dele, devotas da Senhora de Fátima, muito católicos eles. E quando ele entrou lá no restaurante, eu falei, nossa, parece o meu amigo. Eu conheci de longe, mas eu falei, acho que não é ele. Aí ele sentou próximo, eu falei, não, é ele sim. Aí eu chamei ele pelo sobrenome dele, ele atendeu, e quando ele me viu, ele também me conheceu. Embora fazia muito tempo que a gente não tinha se visto, eu já estava careca. Mas ele me conheceu. E aí, nós nos abraçamos. Caramba, ele falou assim para mim, você está do mesmo jeito, só está careca. Aí eu falei, cara, você está do mesmo jeito. A gente tinha alguns apelidos, eu chamava ele de beiço. Eu falei, você continua com o mesmo beiço. Mas assim, uma maneira muito carinhosa, muito gostosa, né? E aí a gente sentou juntos, estava eu e a Kelly, o Fabinho tinha ficado com a delegação do clube, e ele sentou com a esposa e com um dos filhos que ele estava lá com ele. E a gente começou a almoçar e conversar, e ele falou assim, puxa Fabião, que bom te ver. Aí ele falou assim para a Kelly, falou assim, sabe Kelly, o seu marido foi um dos referenciais da minha infância, porque ele era um cara tão correto que dava até raiva, e eu ficava incomodado com aquilo, mas depois eu descobri que eu queria ser igual a ele. E aí ele falou assim, e hoje eu sou, porque eu entreguei minha vida a Jesus. Por que eu quis trazer esse testemunho? Eu não sabia disso. Eu não sabia, eu desconhecia esse fato. Mas eu queria que os irmãos entendessem que tudo aquilo que a gente tem ensinado, tudo aquilo que a gente tem pregado a partir do púlpito, é para que a nossa vida seja referência para as pessoas. E às vezes a gente não imagina como a nossa vida tem sido referência, boa ou negativa. Por isso é importante nós vivermos com o Senhor, nós vivemos para o Senhor, nós entregarmos o nosso viver, a nossa vida, a nossa família, e procurarmos viver debaixo do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus, para que nós, em todas as situações, e eu nunca peguei a Bíblia gigante que meu avô me deu e fui no meio da pracinha, porque em frente à casa que a minha avó morava, em frente à casa que eu morava, tinha uma praça enorme. Eu nunca fui para a praça para pregar. Eu tinha até vergonha de carregar aquela Bíblia daquele tamanho, mas eu nunca fiz isso. E esse testemunho, ouvir isso desse meu amigo, eu não descobri isso há 2 anos, mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que era bom ser chamado de crentinho, porque hoje todo mundo é crente, todo mundo é crente, mas nem todo mundo é discípulo de Jesus. Ser crente até o diabo é, agora obedecer a Jesus, só os seus discípulos o obedecem. Então nesta manhã eu queria fazer alguns destaques sobre esse texto que nós lemos, e a ideia central, e aí pequenos grupos, fiquem atentos, vocês já receberam o roteiro aí, compartilhem com seus grupos. A ideia central desse sermão é que o amor de Deus é a motivação que deve guiar a IBNS, a nossa igreja, e os nossos esforços e projetos evangelísticos e missionários. Se queremos pregar o amor de Jesus, o amor deve ser a marca
desta igreja. Nós precisamos nos amar uns aos outros para nós podermos amar aqueles que o Senhor vai nos mandar para esta igreja, para o reino dele, para conhecerem a palavra de Deus, o amor e serem transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E eu queria então fazer o primeiro destaque. Nesse texto que nós lemos, o amor é a característica maior desta igreja. Eu queria repetir os versículos 32 a 35, e eu queria que você pudesse ler esse texto em voz alta aí, tá bom? Projeta aí, por favor, de 32 a 35, vamos todos ler a uma só voz? Todos estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Vejam que esta igreja, naturalmente, este gesto de bondade, de amor, de graça, ou de compaixão e graça, como nós estudamos durante um bom tempo na escola bíblica dominical sobre igreja multiplicadora, a compaixão e graça era uma marca desta igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho, sim. A igreja precisa anunciar que Jesus é o Salvador e Senhor, sim. Mas a igreja também foi chamada para praticar as boas obras. A igreja foi chamada também para exalar compaixão e graça, porque também é um testemunho que a igreja dá. É um dos elementos, é um dos componentes, é uma das características que a igreja tem, além das suas estratégias de alcance às pessoas, aos não crentes. Sim, nós não podemos somente falar, nós falar, viver, e temos que demonstrar, e temos que dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e Cristo deu a sua vida preciosa por nós. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por vocês, Ele se entregou por todo aquele que nele crer nele. Por isso, estas demonstrações de ação, de compaixão e graça devem ser uma marca preciosa da igreja. E aqui eu queria fazer um destaque para nós batistas. Nós temos as Cristolândias, espalhadas aqui em São Paulo, espalhadas pelo Brasil, e que têm alcançado pessoas que ninguém quer, nem as igrejas estão querendo. Cuidar das pessoas que têm envolvimento com vício de bebida, de droga, de qualquer coisa que degrada o ser humano. Ninguém quer passar ali naquela região onde hoje está instalada a Cristolândia. Nós temos medo de passar ali. Nós temos visto no noticiário aquelas pessoas que são verdadeiros zumbis, atacando estabelecimentos públicos, atacando pessoas que estão passando na rua, assaltando, quebrando vidros de carros. E se nós acharmos que isso é somente uma política do Estado, do governo, nós estamos errados. Essas pessoas estão assim porque o poder do demônio tomou conta sobre essas pessoas e elas foram levadas a viver desse jeito. E o que pode mudar? Casas de recuperação? Pode. Tratamento químico? Pode. Mas o que transforma é o Evangelho poderoso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o exemplo são as nossas Cristolândias. São casas terapêuticas, eles não têm nenhum tratamento químico. Eles são proibidos de dar qualquer tipo de droga química lícita para essas pessoas se tratarem. Essas pessoas entram nestas Cristolândias por vontade própria, ou seja, voluntária, aceitam o tratamento que vai ser, e o tratamento é abstinência pura e Bíblia, e Evangelho, e trabalho, para que eles possam ser
libertos, para que eles possam ser completamente transformados. Então, este nosso trabalho, esse trabalho que nós investimos, eu digo nós, porque nós contribuímos com missões, estas vidas têm sido transformadas. Domingo passado eu tomei a liberdade de usar o Joelzinho aqui, que é fruto desta nossa, da Cristolândia, o Cauê, o menino aqui da frente, também é fruto da Cristolândia, foi batizado esse ano. Vejam o quanto o poder do Evangelho transforma. Veja o quanto a igreja, que se permite ser usada e dirigida pelo Espírito Santo, ela pode cumprir a missão de Cristo. A missão não é nossa, a missão é de Cristo. E o amor, ele precisa ser a nossa marca, porque o amor é mandamento. É mandamento, amar uns aos outros é mandamento. João capítulo 13, 34 e 35, na NVI, diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Vejam, Jesus está dizendo: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele deu exemplo, e ele continua: amem-se uns aos outros como eu amei. Vocês devem amar-se, vocês devem. Ele não está nos dando uma possibilidade. Olha, se você gostar do Chiquinho, você ame ele. Não, você deve amar o Chiquinho, queira você ou não. É mandamento. Por isso esta igreja no livro de Atos tinha como marca o amor. Ah, quer dizer que naquela igreja tudo era lindo e maravilhoso. Não. Tinha problema, gente, como nós temos hoje. Atos capítulo 6 vai falar de um problema que estava acontecendo na igreja, com as viúvas, com os órfãos, que havia um certo favorecimento para o grupo dos judeus e os gentios estavam sendo ignorados. Então foi criado lá o grupo dos diáconos para cuidar, para que os apóstolos se dedicassem ao ensino, à oração, à pregação do evangelho, e outro grupo trabalhasse com a compaixão e graça, dando, cuidando, acolhendo, recebendo todos aqueles que necessitavam ser cuidados pela igreja. Em Lucas capítulo 10, nós temos a parábola do bom samaritano, que fala sobre um amor que foi negado por um levita, amor que foi negado por um sacerdote, mas que não foi negado por um considerado incrédulo. E quantas pessoas que nós chamamos incrédulas, ou quantas religiões que nós dizemos que são incrédulas porque não creem da forma como nós cremos em Jesus, fazem boas obras e fazem muito bem, infinitamente melhor que nós. Sendo que deveria ser o contrário, porque quando nós nos convertemos, nós temos que continuar fazendo as boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10 diz isso: o Senhor nos chamou para fazermos as boas obras, e temos que continuar fazendo as boas obras. As obras não vão nos salvar, porque quem salva é Jesus, mas isso não quer dizer que uma coisa anula a outra. Por isso, esta igreja tinha como marca principal o amor. Era uma característica notada, percebida por todos aqueles que estavam dentro e por todos aqueles que estavam fora da igreja. Segundo, o amor, este mesmo amor que era a marca desta igreja, era o mesmo amor que era usado para evangelizar. Se nós não amarmos as pessoas que estão aqui, onde que é a nossa Jerusalém, que eu falei na semana passada? É aqui, ó, ou é a sua casa. Mas na igreja local, a nossa Jerusalém é a Rua Benfica. Nós temos que nos preocupar primeiramente com estas que estão aqui. Por isso que se a gente cuidar das crianças, mensageiras e embaixadores, nós estamos plantando para o futuro da Rua Benfica. O ministério com crianças precisa ser o melhor ministério da igreja, em tudo, em investimento, em pessoas interessadas em trabalhar para servir ao Senhor. Porque na medida que nós transformamos uma geração, essa geração vai transformar outras. Quando nós nos atentarmos a isso, quando você, líder, quando você, meu irmão, que não é líder, pensar nisso, nós teremos uma igreja diferente. Por isso que nós temos que cuidar muito bem dos nossos pequeninos. Não estou dizendo que a gente deve anular o cuidado aos outros, não. Mas os pequenos devem ser
melhor cuidados e ensinados por nós. Então, o amor era uma atração, um atrativo desta igreja. 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, veja a condição: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Uma igreja que não se ama, Deus não está no meio desta igreja. Deus não habita no meio desta igreja. Deus não fará a obra no meio, através desta igreja. Eu vou dizer uma coisa que uma vez eu ouvi aqui na Nova Sião. Uma vez uma pessoa disse para outra assim, aliás, uma pessoa disse a respeito de uma outra pessoa: se eu vir esta pessoa aqui, eu cuspo na cara dela. Não foi em outra igreja, foi aqui em Nova Sião. Misericórdia. Mas eu não preciso dizer que vou cuspir na cara da outra pessoa para não amar aquela pessoa. Há outras maneiras que não são misericórdia, mas que são demonstrações de que eu não me importo, de que eu não cuido com o meu irmão, com a minha irmã. Por isso estamos vivendo os PGMs. Por isso nós precisamos nos PGMs nos amar. E nós estamos numa fase de consolidação, de construção de vínculo, de amor, de comunhão, de amizade, para que nós possamos avançar na multiplicação desses PGMs. Se as pessoas que chegarem no PGM não perceberem que nós nos amamos, como nós vamos evangelizá-las? Como nós vamos cuidar delas? Como nós vamos dizer: Jesus te ama? Aí vão fazer que nem meus amigos lá: crentinho, você não pode fazer isso. Saí de um padrasto ruim para encontrar um pai pior. Eu fiquei com raiva do mundo. Eu não gostava de nada e nem de ninguém. Eu fui pega quase fazendo 18 anos e fiquei até fazer os 18 numa delegacia onde ninguém sabia que eu estava lá. E nessa história toda eu acabei tirando 25 anos de cadeia. Muito mais do que mulher tira, né? Mas eu tirei. Fiquei vagando durante um tempo na cidade. Eu fui para uma fazenda onde eu fui fazer crack. Aprender a fazer crack. Aí eu falei: é o fim da linha. Me joguei no crack. E lá eu já estava no meio da Cracolândia, ali eu fiquei. Durante 14 anos da minha vida eu fiquei ali, usando crack, dormindo no chão, virei um nada. Acho que eu era menos que um lixo. Percebi ela de longe, mas as pessoas tinham medo dela, né? Não queriam chegar perto. Mas eu não tive medo, fui, conversei como eu conversaria com qualquer outra pessoa, né? E eu percebi que ela precisava de ajuda. Ela chegou na Cracolândia, eu nem vi. E ela me deu um abraço e falou para mim que Jesus me amava. Depois que a Fernanda me deu um abraço, ela começou a me rodear mais vezes. As pessoas passam e não percebem, né? Passam e não entendem que ali tem uma pessoa, tem um pai de família, tem uma mãe, tem um filho, tem uma avó que precisa de ajuda. E as pessoas acham que é só mais um. Quando eu estava chegando na saída, ela me abraçou e falou: te peguei. Agora eu te peguei, agora você não vai escapar mais de mim. E aí eu perguntei para ela da Casa Rosa. E ela falou que se eu quisesse, ela me levava. Deus, ele nos deu uma missão, né, de ir e pregar o Evangelho. E essas pessoas estão perdidas e precisam ser alcançadas. E nós não podemos, de forma alguma, deixar o tempo passar, deixar as oportunidades passarem, porque Jesus ele está voltando e existem muitas pessoas que ainda não conhecem Ele. Estou entregando meu coração cada vez mais, para que um dia eu consiga chegar na Cracolândia e dizer para alguém lá
que se ele deixar, Deus vai mudar a vida dele. Como mudou a minha, como está mudando a minha. A Silvia, ela é uma das nossas missionárias hoje. Ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Quando conheceu Jesus, ela passou a ser uma princesa do Senhor Jesus. Mas foi o olhar da Juliana, Fernanda, foi o olhar da Juliana, da Fernanda, que fez com que a Silvia pudesse conhecer o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Dos 18 até os 43 anos na prisão. Depois ficou 14 anos entre uma vida desregrada, foi para uma fábrica de crack, até que Jesus encontrou. Até que Jesus encontrou, não, até que a igreja encontrou a Silvia, porque Jesus já sabia quem era a Silvia. E aqui este vídeo de pouco mais de 5 minutos, ele virou um documentário que hoje está sendo exibido no mundo inteiro, com o testemunho desta mulher que hoje é uma das nossas missionárias da Junta de Missões Nacionais. Por isso eu queria encerrar esta mensagem, esta reflexão desta manhã, reforçando o que lá no começo eu disse, que o amor de Deus é a motivação que deve dirigir, que deve guiar, que deve orientar a IBNS em todos os nossos esforços e projetos, de todos os ministérios, porque nós estamos aqui para cumprir a missão. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas, não somente os nossos missionários na Bahia, na Itália, porque são missionários de formação, mas nós que somos missionários aqui em nossas casas. Talvez na sua casa há pessoas que careçam da salvação. Você é o missionário, não terceirize isso para a igreja. É você que tem que pregar o Evangelho para essas pessoas. A igreja vai te ajudar, mas a responsabilidade é sua, de anunciar a Jesus aos seus familiares, se você de fato é um discípulo ou é uma discípula de Jesus. Não é a igreja. Não lamente, não desanime, confie no Senhor, entregue ao Senhor a vida desta pessoa, ore por essa pessoa, ore em silêncio, pregue em silêncio, mas com ações, com atitudes de amor, para que este amor contagie esta pessoa que é alvo da compaixão, da graça, da misericórdia, do amor de Cristo Jesus. E nos 2 destaques que eu fiz nesta manhã, o amor deve ser a marca, a característica maior da IBNS, e o amor deve ser a ferramenta que nós vamos usar para pregar o Evangelho às pessoas que carecem ouvir desta mensagem transformadora. Por isso eu quero desafiar você a levar este amor para fora destas paredes, para fora desse nosso ambiente da igreja. Eu quero te desafiar a servir ao Senhor e a amar ao Senhor incondicionalmente, e amar as pessoas incondicionalmente, potencializando a evangelização aqui na Nova Sião. Não espere ver nenhum projeto partindo daqui com culto na esquina, não, porque nós não vamos fazer isso. É a sua vida, é a minha vida que deve falar e que deve pregar sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É nos relacionamentos que as pessoas vão conhecer a Jesus, nos relacionamentos conosco, uns com os outros, para que nós possamos cultivar este amor na vida dessas pessoas. E devemos fazer isto praticando o perdão, a compaixão, a generosidade, a gentileza, a cada dia das nossas vidas. Nós precisamos ser agentes do amor para sermos agentes da transformação, como eu preguei na semana passada. E nós precisamos sempre evangelizar com amor,
com bondade e com graça, reconhecendo as necessidades de cada uma dessas pessoas, entendendo as realidades dessas pessoas, se são drogados, se não são, se são pessoas que têm uma vida impura ou não, mas que nós precisamos olhar a pessoa além daquilo que nós enxergamos, para assim apresentar este amor transformador, e vamos juntos, pelo poder do Espírito Santo, anunciar este amor de Jesus pelas pessoas, e assim cumprirmos a missão do Senhor Jesus, até que Ele venha para nos buscar e juntos morarmos com Ele. Que Deus aplique nesta manhã esta mensagem em seu coração. E no próximo domingo o pastor Leandro estará aqui fazendo o encerramento, o fechamento desta série de mensagens. E eu queria que durante a semana você revisse os vídeos, os encontros do seu PGM, pudesse reverberar esta mensagem e esse desejo de ser um propagador do Evangelho de Cristo Jesus. E juntos vamos, pelo poder do Espírito Santo, cumprir a missão do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta manhã, e que Deus nos use para a honra e glória do seu nome, da propagação do seu nome. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu amor, ó Deus, nos alcançou, o teu amor nos transformou, e que este amor que o Senhor compartilhou conosco, nós possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar as pessoas, ó Deus, como nós nos amamos, e assim anunciar este amor a estas pessoas tão carentes, tão incrédulas, ó Deus, tão desconhecedoras deste amor transformador, que é o amor salvador de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que esta igreja, ó Deus, possa ter como marca este amor, que nós possamos viver, praticar uns com os outros o amor, e que este amor nós possamos usar para alcançar as vidas perdidas, resgatar as vidas que estão perdidas, mas que ainda há tempo para salvá-las pelo poder de Jesus. Faça com que nós possamos ganhar estas almas para nós, para que o Senhor possa, para que nós possamos apresentá-las ao Senhor, e elas possam, enfim, ó Deus, entregar suas vidas, seus corações, suas famílias ao Senhor, para que o Senhor transforme plenamente estas vidas, assim como o Senhor transformou as nossas. Esta é a oração que nós fazemos no nome poderoso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.